Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2025 da Lojas Quero Quero. Eu sou Igor Seno, gerente de Planejamento Financeiro e Relações com Investidores, e estão comigo hoje Peter Furukawa, diretor-presidente, e Jean Mello, diretor financeiro e de Relações com Investidores. Para dar início à apresentação, passamos para o slide 3. Na agenda de hoje, vamos apresentar primeiro os nossos pilares, seguido do tema de expansão de projetos. Na sequência, vamos apresentar os resultados do trimestre e, por fim, teremos a sessão de perguntas e respostas. Para a sessão de perguntas e respostas, estamos recebendo as perguntas através do Q&A do Zoom. Agora passamos para o slide 4 e eu passo a palavra para o Peter. Está no mudo, Peter. Bom dia a todos, é um prazer poder estar aqui e compartilhar os resultados do terceiro trimestre de 25 com vocês, em um ambiente de negócios que infelizmente segue desafiador, mas no qual seguimos atuando com disciplina, foco e confiança no nosso modelo. Vou abordar os 5 pilares que seguem orientando nossas decisões e nossas ações. Primeiro, ganhar mercado. Nosso trimestre foi marcado por uma condição macroeconômica difícil, com juros bastante elevados, comprimindo a renda e afetando principalmente os segmentos mais sensíveis ao crédito. Ainda assim, acumulamos uma queda de semi-store sales de 2% no ano, mesmo com uma retração de 11,6% no primeiro trimestre, lembrando que no ano passado, em função das enchentes, tivemos um crescimento excepcional de 11%. Apesar dos desafios, mantivemos nosso plano de expansão, abrimos 5 lojas no trimestre, reforçando nossa confiança nas regiões em que atuamos e na consistência dos nossos negócios a longo prazo. No segundo item, excelência de crédito e cobrança, seguimos com a inadimplência bastante controlada, encerrando o trimestre com atraso de 11,7% sobre a carteira, em linha com o segundo trimestre, apesar de um cenário de deterioração observado em todo o setor, especialmente no sul do Brasil. O aumento do endividamento das famílias de patamar elevado dos juros sendo os fatores críticos que impactam essas categorias. Temos também hoje um número de percentual da renda do consumidor que é bastante tomada pelo custo dos juros das compras que já foram feitas no passado, né? Nossa carteira, no total, apresentou um crescimento de 14%, mas continuamos com a nossa inadimplência bastante controlada, como disse, 11,7% no período. Eficiência operacional, nosso lucro totalizou 226 milhões, refletindo a queda no volume de vendas e o impacto do maior custo do financiamento. Apesar disso, conseguimos controlar nossas despesas operacionais. As nossas despesas operacionais cresceram 5%, mesmo com a abertura de lojas, e despesas administrativas 4%, ambos abaixo da inflação. Obviamente, continuamos implementando ajustes no quadro de colaboradores e adequações operacionais, para alinhar os custos à nova realidade de mercado, focando no nosso equilíbrio financeiro. No que se refere ao nosso pilar de venda digital e inovações, as vendas digitais representaram 25% do total da nossa venda no trimestre, em linha com o nosso planejamento estratégico. E também finalizamos a transição da nossa nova loja para um ambiente novo, reforço nossos convites para vocês conhecerem essa nova experiência da nossa nova loja digital. Clicando no site aí, vocês podem ver como ela foi mudada e está bastante interessante. Cultura de alto desempenho, encerramos o trimestre com a formação de 16 novos gerentes, 23 em processo de formação e contamos com 339 colaboradores em nossas lojas sendo desenvolvidos nosso programa de desenvolvimento para gerentes. Também terminamos o nosso processo de seleção de trainees, sempre acreditando em pegar pessoas muito boas e treiná-las para que possam crescer na nossa empresa. Esses números demonstram nosso compromisso contínuo com as pessoas e a meritocracia que acreditamos na empresa. No próximo gráfico, finalizamos então aqui o nosso terceiro trimestre com 584 lojas, resultado do ano de abertura de 19 lojas até agora e fechamento de 8 durante o longo do ano. As 5 novas lojas que nós abrimos foram no Rio Grande do Sul e no Paraná, orientadas para nossas cidades pequenas.
Também entregamos, isso é importante, reforma em 22 lojas, sendo 6 no último trimestre. Seguimos focando nossa expansão em cidades de menor porte, hoje com 85% das nossas lojas em municípios de até 100 mil habitantes e 73% em cidades com menos de 50 mil habitantes. Agora o Jean vai cobrir um pouco mais de detalhes dos resultados financeiros e voltaremos no final com as perguntas que vocês tiverem. Jean? Obrigado, Peter. Obrigado, Igor. Bom dia a todos. Vou entrar então um pouco mais nos resultados do terceiro trimestre e já passar diretamente para o próximo slide para falar das receitas, né? Como já comentado, é importante ter em mente o histórico, né? Nós tivemos no ano passado um crescimento de venda depois de 2 anos muito difíceis, que foram os anos de 22 e 23. E no segundo e no terceiro trimestre do ano passado, nós tivemos um crescimento acentuado, dado as demandas adicionais provenientes das enchentes do Rio Grande do Sul, principalmente nas categorias de eletroimóveis, né? Nós começamos o ano com um crescimento de venda, né, de same-store sales de 2 dígitos, e no segundo trimestre, quando a gente já apresenta essa base de comparação alta, dado as enchentes no ano passado, aqui nós tivemos uma queda de same-store sales, e agora, no terceiro trimestre, a gente vê 2 fatores que nós acreditamos que influenciam nessa queda de venda, né? Primeiro, como já comentado pelo Peter, essa base de crescimento alto, nós crescemos 11% same-store sales no ano passado, e também um ambiente desafiador do macro, né? Esse terceiro trimestre é o trimestre que a gente começa a ver efetivamente os efeitos dessa subida da taxa de juros, né, que já começa com a taxa de juros no patamar atual, e como os nossos produtos são de ticket médio mais alto, muito dependentes de crédito e muito dependentes também do macro, a gente acaba vendo esses 2 efeitos levando para um same-store sales negativo, né? Então nós temos queda nas vendas, por outro lado, tanto a receita de serviços financeiros quanto o cartão de crédito seguem crescendo dentro dos patamares dos trimestres anteriores, né? Depois eu vou comentar um pouco mais de inadimplência, mas a gente vê esse crescimento seguindo nessas 2 atividades de negócio. Assim, no segundo TRI, a gente tem uma queda de receita de 4%, puxada pelo varejo, mas no acumulado do ano até o momento, nós crescemos 4% as receitas totais da companhia. No próximo slide, a gente também vai ver o efeito que já vinha acontecendo nos trimestres anteriores, né? Que é uma compressão da margem, que nós acreditamos que seja conjectural por 2 motivos, né? No varejo, o ambiente desafiador de queda de venda e competitivo acaba levando nós para uma margem de 22,2, né? A gente está na média do ano 22,5 de margem sobre a receita bruta, então é uma margem abaixo do que a gente fazia nos anos anteriores, mas acreditamos que seja muito dependente desse ambiente macro bem competitivo. E por outro, em serviços financeiros, nós temos aqui o aumento do custo de capital que pressiona a margem de serviços financeiros. Sequencialmente, a gente já vê que a margem de serviço já estabilizou, e uma provável recuperação a gente espera ver para frente, principalmente quando esperamos ver também uma queda nas taxas de juros do custo de capital, né? Por isso, a gente entrega então aqui uma margem bruta sobre a receita de 28,6 e uma margem bruta sobre a receita líquida de 32,4 nesse trimestre, né? Com o lucro bruto no lado do ano praticamente estável frente ao ano anterior. No slide seguinte, é importante ressaltar o trabalho que já vem sendo feito ao longo dos últimos anos, né? Um trabalho muito focado em alguns dos pilares, né? Em austeridade e manter as despesas controladas, né? Como vocês podem ver aqui, o crescimento total de despesas do trimestre foi de 3%. Quando a gente vai um pouco mais para as quebras, a gente tem despesas com vendas crescendo 4,6%. Então, mesmo com a expansão, né, com as 19 lojas que a gente abriu até o momento, despesa com vendas cresce em 4,6 nesse terceiro trimestre, então abaixo da inflação acumulada do período, e as despesas gerais e administrativas também crescendo 4,3. Né? Esse é um trabalho que vem sendo feito, que o Peter comentou, de controle de despesas, que é um trabalho contínuo que a gente vai continuar com isso indo para frente também.
para manter a estrutura de capital da companhia bem equilibrada. No slide seguinte, a gente vê que aí sim, né, uma vez que embora as despesas controladas, a queda de venda leva também a uma queda de EBITDA, né, tanto no EBITDA quanto no EBITDA ajustado. Então, no EBITDA contábil, a gente fecha o trimestre com 35,4 milhões, uma queda frente aos 58 milhões do ano anterior, né, e essa queda vem muito puxado pela queda de venda do varejo. E no EBITDA ajustado, a gente chega em 5,1 milhões, também uma queda frente ao terceiro trimestre do ano passado e uma leve melhora frente ao segundo trimestre desse ano, né? Então, passando para o próximo slide, a gente vai ver que isso, né, essa queda de EBITDA, junto com o atual cenário de patamar de taxa de juros, né, traz sim uma pressão na parte de resultado financeiro. Então, a gente entrega um lucro líquido ajustado, né, um prejuízo de 26 bilhões. Lembrando aqui que, contabilmente, até o nono, né, o mês, então, esses 9 meses de 2025, nós temos 43,4 bilhões de ativo, né, sobre IR-CSLL, que nós não estamos reconhecendo contabilmente, mas que é um direito da companhia, que a partir do momento aqui de melhora do cenário, a gente vai reconhecer esse ativo, né? Então, a gente tem aqui, então, um cenário que continua com prejuízo líquido ajustado, mas ainda dentro dos patamares que a gente viu nos trimestres anteriores, tá? Passando para o próximo slide, né, a gente vê que, embora essa queda no varejo, né, e esse ambiente macro desafiador, um dos grandes pilares da companhia continua sendo manter a inadimplência controlada, né? Então, nós temos aqui uma queda. Desculpa, a gente tem aqui um crescimento na carteira e mantém a inadimplência controlada, né? Uma carteira total crescendo 14%, carteira com juros crescendo 4% nesse terceiro trimestre, e nós temos um atraso acima de 90 dias da carteira verde card em 11,7%. Então, que é o mesmo atraso que a gente viu nesse segundo trimestre e muito alinhado com o histórico para esse mesmo trimestre. Então, a carteira continua crescendo, a gente continua vendo esse crescimento das receitas de serviços financeiros e cartão de crédito, como eu já havia comentado anteriormente, mas o mais importante é que isso acontece com a inadimplência controlada. Embora num ambiente macro difícil, a inadimplência permanece controlada, dado todo o trabalho das equipes, tanto da área de crédito, da área de cobrança e principalmente da loja, que vem mantendo essa carteira saudável, né? Passando para o próximo slide, né, esse crescimento de carteira vem do contínuo aumento, né, da utilização dos cartões verde card, né? Então, aqui a gente tem tanto um crescimento da utilização fora quanto da utilização dentro. Então, o nosso cartão continua sendo o principal meio de pagamento da companhia e um veículo super importante de manutenção de relacionamento com os nossos clientes, né? Então, a gente vê esse crescimento aqui, um crescimento no terceiro trimestre do volume transacionado de 17% no total e de 22% no acumulado do ano até agora, né? Lembrando que nós temos mais de 4 milhões de cartões emitidos e uma parte desses cartões permanece ativa, mesmo que o nosso produto tenha uma frequência de utilização menor ao longo do tempo. Passando para o próximo slide, né, nós já fizemos investimentos até o momento, totalizando 12,9 milhões nesse terceiro trimestre e 38,9 milhões no acumulado do ano. Nós já fizemos a abertura de 19 lojas e a reforma de outras 22 lojas. Então, abrimos 4 lojas nesse trimestre, o ritmo de abertura de lojas vem diminuindo. Nós temos um guidance de abertura de 20 a 30 lojas, então já abrimos 19, vamos chegar no guidance que foi dado para esse ano, mas o ritmo vem diminuindo, uma vez que também a gente sempre foca na utilização do caixa, muito alinhado com o ambiente macro. Uma vez que a demanda continua fraca, a gente ainda vê um ambiente macro desafiador, o ritmo de abertura naturalmente, trimestre a trimestre, acaba diminuindo de abertura de lojas, tá? E, passando para o slide seguinte, a gente mostra aqui a gestão de caixa. Então, a gente fecha o terceiro trimestre com 560 milhões de dívida bruta, né, mais uma dívida líquida de 427 milhões.
Lembrando que nós usualmente temos um consumo de caixa no primeiro semestre e uma geração de caixa no final do segundo, né, muito concentrada no quarto trimestre, dado a alavancagem natural de vendas que nós temos no varejo, né. É importante ressaltar aqui também que nós fizemos 2 emissões de debêntures, totalizando 145 milhões, com prazo de 5 e 6 anos, né? Então, isso resulta, mantendo o spread que nós já temos atual, a gente resulta aqui num alongamento do perfil do passivo corporativo, tanto que a gente fecha o terceiro trimestre com 178 milhões de dívida no curto prazo. Então, eu passo aqui para o próximo slide, depois de já entrar nos detalhes, e passo a palavra de volta para o Igor, que vai comandar a sessão de perguntas e respostas. Obrigado, Jean. Daremos início à sessão de perguntas e respostas, lembrando que para receber as perguntas estamos utilizando o Q&A do Zoom. A primeira pergunta será do Vinícius Preto, do Itaú BBA, e será respondida pelo Peter. Como tem sido a performance de vendas entre os diferentes estados e categorias? Viram alguma mudança de tendência nesse começo de quarto trimestre? Preto, bom dia. Bom estar falando com você aqui de novo. Eu não tenho visto muita diferença em outubro versus os trimestres anteriores. Agora, entre os estados, óbvio que a queda maior se demonstra em números no estado do Rio Grande do Sul por causa da enchente do ano passado. Okay? Então, parece que o estado do Rio Grande do Sul caiu mais, mas é porque ele cresceu mais. Quando a gente compara com 23, o Santa Catarina e Paraná crescem um pouco mais, porque tem lojas que estão amadurecendo. Okay? E o Rio Grande do Sul é menor esse impacto. Okay? Mas não vemos grande diferença nisso. No entanto, acho que vale a pena, também já falamos com vocês sobre a iniciativa de testes que nós começamos no começo do ano, e nós fizemos 7 testes em diferentes direções, em termos de preço, produto, plano de venda, etc. E 2 deles, basicamente, estão indo bem. Um que vocês podem ver é que a gente conseguiu aumentar bastante a venda off-us junto com o nosso cartão Elo, programa de ativação de cartões. Isso para nós é muito importante porque traz o cliente para a loja. E o segundo, que a gente está começando a explorar um pouco mais, eu prefiro não entrar em detalhes aqui no momento, mas pode ser que nos dê os testes demonstraram alguma alavancagem que não sei se quando aplicarmos para todas as empresas, todas as lojas, pode nos dar nova alavancagem, mas pode ser que tenha alguma notícia positiva nesse final de ano, dependendo do cenário macroeconômico também. Mas o teste em si foi bem. Acho que é isso que eu posso dizer sobre essa pergunta, Preto. Obrigado, Peter. A próxima pergunta também é do Vinícius Preto, do Itaú BBA, e será respondida pelo Jean. Podem comentar sobre os principais drivers de consumo de caixa do 3T e como estão pensando o nível de expansão daqui para frente nesse contexto de consumo mais fraco e juros ainda altos? Bom dia, Preto, tudo bem? Curto prazo, né? Principalmente 3T aqui. A gente tem, assim, sempre um efeito muito forte no curto prazo, e quando eu falo curto prazo, é realmente curtíssimo prazo, nos primeiros meses, quando existe uma queda de venda, né? Então, como nós apresentamos um patamar de vendas mais baixo, que foi essa queda de same-store sales, dado o ambiente macro e também dado, né, essa base de comparação mais difícil do ano anterior, naturalmente a gente tem uma piora no working capital no primeiro momento. Né? Uma vez que essa venda estabiliza, e principalmente quando ela volta a melhorar, a gente volta a ter um ciclo de caixa melhor em working capital e deve voltar a gerar mais caixa. Né? Naturalmente, é isso que a gente costuma ver já pela sazonalidade dos trimestres, e aqui acaba sendo um pouco diferente, dado essa queda de venda no terceiro tri. Mas a gente
continua com a cabeça de manter essa dívida controlada, manter uma dívida no final do ano mais baixa do que a gente está operando agora, por essa geração de caixa que a gente costuma ver historicamente, tá? E em relação a isso, quando a gente vai linkar essa parte de caixa com expansão, ponto, esse ano a gente tinha realmente um guidance de lojas, já de 19, né? Então, como eu já comentei anteriormente, o ritmo de abertura por trimestre até vem diminuindo. E se o cenário se manter difícil, né, cenário macro com juros altos, muito provavelmente, como a gente fez historicamente, é possível que a gente ajuste esse ritmo de expansão para manter esse caso e aguardar um momento melhor para fazer investimento em novas aberturas de loja, né? A gente ainda não tem uma projeção guidance para 26, mas o que a gente pode dizer é que com certeza vai ser modulado pelo ambiente macro. Se o ambiente macro melhorar, a gente sempre vai ter mais interesse em abrir loja, e se o ambiente macro deteriora ou continua difícil, provavelmente o ritmo de abertura de lojas diminua. Obrigado, Jean. A próxima pergunta é do Vinícius Preto, do Itaú BBA, e será respondida pelo Peter. Ele pergunta: como está a expectativa inicial de vocês em relação ao programa Reforma Casa Brasil? Eu já vou complementar aqui e emendar com a pergunta que recebemos do Cláudio Honor, que é sobre o mesmo tema. Ele diz: bom dia. Como a empresa pretende se posicionar diante do novo programa do governo de reforma de casas? Bom, Cláudio Honor, a gente está se reposicionando com todas as forças do mundo nesse programa de reforma na Casa do Brasil. Ontem mesmo, vale ressaltar o Preto, eu acho que o Preto se lembra lá no passado também, que nós somos nós somos o maior representante do Construcart, que era o cartão de construção da Caixa Econômica Federal aqui no sul do Brasil. Então, nós pedimos para todos os nossos gerentes visitarem todas as caixas econômicas em suas cidades, agências da Caixa Econômica, trazerem o pessoal da Caixa Econômica para nossas lojas para explicar direitinho como funciona esse empréstimo. E tivemos essa resposta muito positiva com a Caixa. Vimos várias fotografias de vários eventos que foram feitos em nossas lojas. Estamos preparando também uma cesta de produtos um pouco mais agressiva para tentar ganhar mercado dentro desse programa. Não sabemos ainda quanto do dinheiro realmente será liberado, mas estamos nos esforçando para capturar o máximo possível dessa oportunidade. Podemos ter uma surpresa positiva, mas alguns programas do governo no passado não tiveram tanto sucesso. Esperamos que esse tenha, mas não posso dizer ainda os resultados. Talvez mais para frente, em algum NDR, eu possa comentar um pouco mais sobre o que está acontecendo nesse segmento. Mas estamos muito positivos aqui nesse sentido. Estamos, hora a hora, trabalhando para conseguirmos implementar o máximo possível de iniciativas para conseguirmos conquistar uma boa parte desses empréstimos que podem ser liberados pelo governo. Estamos bem posicionados para isso também. Obrigado, Peter. A próxima pergunta recebemos de um investidor e será respondida pelo Jean. Vocês reportaram no 3T25 o índice de atraso acima de 90 dias igual ao do segundo TRI. O que explica esse indicador de atraso ter se mantido controlado, mesmo diante deste ambiente macro desafiador? Em relação à inadimplência, a gente sempre, né, vou até ser repetitivo das últimas reuniões, mas é importante, a gente sempre teve um foco muito grande no fluxo de caixa, que foi até a pergunta anterior que o Preto fez, e na inadimplência, né? Então, nós temos um objetivo muito claro de manter a inadimplência controlada, né? Sim, o cenário está bem desafiador, o próprio Peter também comentou na introdução, né, quando a gente vê esses dados de mercado, seja de endividamento das famílias de atraso, né, de inadimplência, vem aumentando. Porém, a gente tem feito ajustes tanto na estratégia de crédito e muito forte na operação, né, envolvendo todas as equipes da Verdicar, mas envolvendo também muito loja, e temos conseguido manter controlado, né? A gente acredita que esse é um cenário que vai continuar difícil
ao longo dos próximos meses ou trimestres. Então, a gente tem que se manter muito atento, né, com o objetivo de continuar entregando essa inadimplência controlada. Esse é o nosso foco, é isso que a gente tem conseguido fazer. Claro que em um ambiente mais positivo, a gente poderia dar mais crédito, alavancar a venda, ter um cenário muito melhor, né? Mas como o ambiente permanece desafiador, nosso foco com certeza é manter essa inadimplência controlada, assim como a gente vem fazendo ao longo dos últimos anos. Obrigado, Jean. A próxima pergunta também foi enviada por um investidor pessoa física e será respondida pelo Peter. Como a administração avalia os possíveis efeitos da reforma do imposto de renda nas operações e na estratégia financeira da companhia? Assumo, Igor, que essa pergunta é sobre a reforma tributária. Sobre o IR da pessoa física, os R$ 5.000. Eu prefiro que Isenção. vocês. Isso. Sobre a isenção dos R$ 5.000. Que ótima Isso. pergunta. Que ótima pergunta. É, é óbvio que isso nos ajuda. Okay? Eu fiz porque ele pega um segmento abaixo de R$ 5.000, que é um segmento que nos impacta mais. Okay? Agora afetando até quem ganha até R$ 7.000, dependendo da alíquota que é usada. Mas eu fiz um cálculo aqui só para pessoas até que ganham entre dois, que saem da parte da isenção e entram até 5.000. E ao mês esse ganho varia perto de 200, em média R$ 250 ao mês. Isso é um payment, tá? Então a pessoa pode comprar um produto de R$ 3.000 durante o ano com esse pagamento. Então isso deverá, acredito eu, que pode ser uma iniciativa política, né, mas deverá nos beneficiar durante esse período, porque mais pessoas terão rendas disponíveis para nos. Ou seja, pode ser até usado para comprar produtos conosco, como pagar ou quitar suas dívidas do passado. Ambas as situações nos beneficiam, tá? Então, eu vejo isso como nós sendo uma das possíveis indústrias um possível varejo que poderá se beneficiar desse ganho que virá através do imposto de renda. Obrigado, Peter. A próxima pergunta é do Leonardo, da SLC Participações, e será respondida pelo Peter. O avanço das apostas online entre as classes C e D parece competir, em alguma medida, com o orçamento das famílias. Embora seja um fenômeno difícil de quantificar, a companhia tem observado algum reflexo desse movimento sobre o consumo ou o comportamento de compras de seus clientes? Obrigado. Olha, eu não tenho dúvida acho de que o varejo o varejo está sendo prejudicado pelo consumo de renda do consumidor no que se refere a bets. Eu sou vice-presidente do IDV, essa foi uma questão já combatida e questionada várias vezes pela instituição do IDV, mas dificilmente isso vai voltar atrás. Okay? O que nós temos de pesquisa mostra também que no começo, nos primeiros anos, tem um certo aumento de pessoas, tem um grande aumento de pessoas que entram nesse mercado, mas com o tempo eles vão aprendendo que não só se ganha, mas no contrário acaba se perdendo muito. Eu vi uma pesquisa de um dos bancos que mostrava que em material de construção a queda da venda poderia chegar entre 5 a 7%, chegou a 5 a 7% da venda por causa das bets. Não foi o que aconteceu conosco, mas é um dinheiro que some do mercado quando vai para as bets mesmo, e a gente vai ter que viver com isso nos próximos anos. Esperamos que o impacto seja menor do que já foi no passado, porque a gente já está vendo um certo esfriamento nisso. Mas, infelizmente, é algo que está e vai continuar na nossa economia. E vamos ter que aprender a viver com isso.
Obrigado, Peter. A próxima pergunta é do investidor Ismaili Albed, acionista minoritário, e ele diz: Bom dia. Nos últimos anos foram feitos pagamentos de dividendos juntamente com novas emissões de ações. Existe ambiente favorável para acontecer o mesmo até o final de 2025? Bom dia. Sim, nos últimos anos a gente fez pagamentos de JCP, mas todo ano a gente vai avaliar e depende muito do ambiente quando chega no resultado no final do ano, tá? Então aqui realmente a gente não tem como fazer uma previsão ou dar algum guidance, só saber que sempre a gente vai ver as melhores possibilidades aqui de resultado para a companhia, tá? Mas com certeza com um ambiente mais desfavorável, as probabilidades acabam sendo bem menores, tá? Obrigado, Jean. Com essa pergunta, encerramos a sessão de perguntas e respostas. Eu passo a palavra agora para o Peter e em seguida para o Jean para suas considerações finais. Poxa, agradeço de novo essa oportunidade de poder falar com vocês. Nós vamos estar em algumas conferências também, podemos esclarecer mais em detalhes alguns dos pontos que possam vir. No setor macro, a gente continua tendo esse desafio dos juros altos. Ok? Os juros realmente impactam bastante, tanto no que se refere às pessoas querendo investir em construção, querendo melhorar suas casas, versus deixar o dinheiro rendendo na poupança, e os menos privilegiados tendo mais dificuldade de financiar, porque os juros também encarecem mais os produtos. Então, do lado macro, a gente continua com esse desafio. Temos essas duas boas notícias que podem se concretizar. Na verdade, três boas notícias, né? Temos três boas notícias que podem vir a se concretizar e nos beneficiar de alguma forma. Primeiro, a questão dos empréstimos para a reforma de casa que o governo está colocando e nós estamos tentando conquistar. Vamos ver se isso nos ajuda. A segunda coisa é ver se parte desse montante de imposto de renda que vai sobrar para classes que entram, para as rendas que estão entre 2.000 e poucos reais até 5.000, até 7.000 reais, se isso vai influenciar no nosso mercado, então vamos tentar buscar uma parte disso. E o terceiro ponto é ver se das iniciativas que a gente colocou, ao expandirmos para toda a empresa, pode nos dar algum outro benefício. Acho que é isso que eu posso dizer no momento. Continuamos otimistas. Nós fizemos vários ajustes de custo, vamos continuar focando em investir tempo em redução de custo o máximo possível, mantendo a empresa bastante forte, mas olhando bastante o nosso fluxo de caixa e vendo o que acontece no mês a mês. É até difícil fazermos um budget para o ano que vem, dado esse segmento onde a gente atua e a volatilidade do mercado que a gente enfrenta. Mas quero parabenizar todos os colaboradores da empresa pela garra que têm demonstrado, pela vontade que têm demonstrado e por continuarem acreditando firmemente na construção dessa empresa que é a empresa dos nossos sonhos. Okay? Então, um abraço para vocês e passo a palavra então para o Jean. Então, apenas agradecer a participação de todos, nos colocar à disposição, né? E mais uma vez, aqui tendo a oportunidade de esclarecer, de apresentar os resultados da companhia para o terceiro trimestre. E assim, né, depois das palavras do Peter, claro que encerrada a reunião, e tenham todos um bom dia.